Olá, meu nome é Naila, estamos aqui em Curaçao, Ilhas do Caribe, para a TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a honra de conversar com um grande profissional que tem várias facetas e o bom, ele é bom em todas elas. Alnir Heller, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Eu sei que você falou aí que você é um pouco tímido e tal, mas você tem uma presença assim marcante. Parabéns. Tá? Obrigado. Você falou para mim que você é fotógrafo, né? Também faz alguns vídeos, né? E mexe também com artes marciais, tá? Hoje nós vamos falar mais sobre as artes marciais. Perfeito. Tá bom? Conta um pouquinho onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, até a gente entrar na parte das artes marciais. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, nasci em Ipiranga e vivi minha infância toda ali, né? E acho que se for juntar onde que eu comecei a gostar mais de artes marciais, eu não tenho como falar, foi por causa disso ou daquilo. Mas eu sempre tive ligado muito com a cultura japonesa, né? Então, tinha vizinhos, assim, amigos? Eu lembro que meu primeiro emprego foi numa quitanda como entregador, né? Numa quitanda de uma família japonesa, né? Certo. Então ali acho que foi meu primeiro contato. Aí Você achava estranho eles falando um pouco japonês, essas coisas assim, então? Eu achava legal, né? Eu achava divertido. Eu, inclusive, no ensino médio eu fiz 4 anos de japonês, no Nihongo. Só que foi até uma questão que rolou até uma certa briga em casa, porque eu sou descendente de alemão. Não tem nada a ver com o japonês. Mas na guerra eles estavam juntos. Tá. Aí na escola que eu estava fazendo ensino médio, tinha várias línguas, tinha curso de línguas, né? E só podia escolher uma. Tinha alemão, tinha espanhol, tinha as línguas fora do comum, né? E aí eu escolhi o japonês e minha mãe falou, mas menino, você é filho de alemão, vai aprender japonês, por quê? Bom, no fim das contas eu acabei fazendo lá 4 anos e eu gostei demais, né? Você aprendeu a escrever com você do grão? Sim, não sou fluente, não consigo conversar. Às vezes era um pouco difícil também, né? Um pouco complicado. Na verdade, eu acho que o português ainda é muito mais complicado que o japonês. O aspecto gramatical da coisa. Sim. Mas a parte escrita é bem intrigante, bem legal, né? Mas é bom que você acaba usando os dois lados do cérebro. Sim, verdade, com certeza. Que é bacana, legal. E, bom, aí, né, nesse meio tempo eu ia muito para a Liberdade, gostava de ficar lá, comida, tudo mais, né? Foi lá que conheci a arte marcial que eu pratico desde 2005. Que nem tinha uma outra moça, ela tem 17 anos de idade, né? Certo. Eu tenho praticamente 17 anos de treino, eu me senti até um pouquinho velho por causa disso. Eu falei, poxa vida, ela tem de idade, eu tenho de treino, a menina. Mas foi por algum seriado de televisão, alguma coisa, você acabou indo ou casualmente? Todo mundo fala do Jiraiya, né? Eu faço ninjutsu da Bujinkan e ela ficou muito famosa por causa do Jiraiya, né? Sim. Mas por mais engraçado que seja, eu conheci o Jiraiya depois que eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar, aí que eu fui assistir o Jiraiya, eu falei, não, só o que eu faço, olha que... Fiquei viciado também, adoro, assim, muito do Jiraiya. É uma inspiração para mim, na verdade, né? E aí você se matriculou, primeiro dia da academia, você lembra como é que foi? Você achou muito estranho alguma coisa? Menino, eu nunca tinha feito arte marcial antes. Nunca tinha feito, assim, pra valer, né, karatê. Geralmente a criança já faz karatê, judô, na escola, eu nunca tinha feito. Eu gostei demais. E pra mim o que pegou mais do que só a parte, vamos aprender a bater ou apanhar, assim, foi a filosofia de vida, né? Sim, verdade. Então, o equilíbrio, né? O equilíbrio em si, né, da coisa, né? Tem uma frase que é bem interessante, que quem treina não luta, né? Se você for para ver, é uma coisa que tem muita lógica, né? Você acaba aprendendo formas de evitar a não ter um conflito no futuro, né? Sim, exatamente. E a filosofia é muito importante das artes marciais. Eu lembro que no judô tinha uma assim, nunca te vanglories por ter vencido um adversário. O que venceste hoje pode te derrotar amanhã. Pois é. Porque isso vale para o boxe, vale para tudo, vale para o futebol, né, também. Sim, né? Com certeza, né?
E assim, para mim foi uma paixão de primeira vista, né? Então, você era mais magrinho lá quando começou? Eu sempre fui mais magrinho, tô gordinho hoje em dia. Né? Já tô quase para lutador de sumô, né? Mas eu nunca fiz academia de ficar levantando ferro. O pessoal fala, pô, você é forte, isso aqui. É só por causa da arte marcial. Não tem nenhum outro tipo de treinamento. E de 2005 para cá eu já tive vários mestres, né, professores, senseis. E eu acho que é uma coisa que tem muita gente que não leva em consideração, que você, quando você vai evoluindo, você vai pegando um pouquinho de cada pessoa, né? É verdade, Então, a energia também, né? Sim, a energia da pessoa, a forma que ela te conduziu a aprender a coisa, né? Então, hoje teve um rapaz que me perguntou, falou, pô, mas você já teve tantos professores, qual que você acha que é o melhor? Não tem o melhor. Todos eles têm um pouquinho de mim, eu tenho um pouquinho de cada um deles, né? Trazendo para o que eu sou hoje, né? Perfeito. Não, é muito bacana, assim. E ao longo do tempo, então, era prazeroso você ir para o treino. Não é aquele negócio, eu paguei, agora tem que ir. Não, é uma coisa que leva ao prazer mesmo. Que é uma coisa gratificante, né? Certo. E, inclusive, agora a gente está no final do ano, por exemplo, faz uns 3 meses praticamente atrás, aí, 2, 3 meses, não lembro o tempo, eu fiz um teste que ele é considerado um dos melhores testes que tem na Bujinkan, né? Que é de 4º para 5º Dan. Agora, atualmente eu sou 5º Dan, né? Que é o 5º nível de faixa preta. E esse teste, ele consiste em uma pessoa bem mais graduada que eu, né? Fica atrás, não sei se você já viu esse teste. Já. E aí ele desce uma espada com, geralmente a Shinai ou uma Kuro, né? E aí você tem que esquivar desse ataque. E eu acho engraçado o pessoal falar, nossa, que legal, mas esse vai ser um pressentido. Não é só um pressentido, né? Sim. Mas a primeira que eu fiz, eu acabei tomando na cabeça, né? Então isso acaba quebrando bastante o ego, né? Você fala, poxa, não, deixa eu refletir sobre o que eu estou fazendo aqui, né? E isso é muito bom. Na prática marcial, isso é muito interessante. Bacana. E quando você entrou no primeiro dia, você almejava, mas você achava que a primeira faixa preta ia demorar bastante? Achava. Acho que todo faixa branca, toda pessoa que está iniciando, né, olha com olhos brilhantes, né, o professor fala que a faixa preta, nossa, você faixa preta, que legal ser faixa preta, não, a faixa preta. Isso é muito, muito interessante. Se eu tivesse eu comigo mesmo conversando de 17 anos atrás, acho que seria bem interessante a conversa. E também a prática leva à perfeição. Sim. É muito treino. A prática ela também é uma questão de você tornar a coisa natural. Às vezes você pratica, é igual respirar, né? A gente respira naturalmente, não precisa falar, vamos inspirar, vamos respirar. Verdade, Você vai criando essa prática da vida toda, né? Então, quanto mais prática você tem na arte marcial, acho que vai ficando a coisa mais fluida, né? Mais natural, né? Possível. Tá. Quando você estava para fazer o exame da faixa preta, o dia anterior você ficou assim, ansioso, nervoso? Aquele é um medo, né? Porque, na verdade, esse teste você já é preta, né? Você pega a preta em Shodan. Mas esse teste que a gente faz de 4º para 5º é como se realmente você estivesse pegando a faixa preta. Okay. Então é um sentimento muito forte. Então eu fiquei realmente muito nervoso. Nossa, uma semana antes eu passava mal. Ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Se eu não passar, tá tudo certo. Mas se eu passar também, você fica ansioso o coração, né? Entendi. Não, mas é bastante interessante. Mas isso daí te dá muita segurança também, né? Hoje em dia eu acho que qualquer arte marcial, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, pode citar o nome da Bel. Por favor. Né? Eu encaro ela como uma pessoa batalhadora, assim, sabe? Uma pessoa que tem um ponto de vista de conseguir atrelar o pessoal geralmente fala, a arte marcial é só para você, vou brigar na rua. É muito além disso, é você ter um convívio com pessoas, né? Sim. Num mercado de trabalho, numa escola, qualquer lugar que você está, né? É relacionamento, né?
Então acho que a arte marcial hoje em dia, que não é um período mais de guerra, entre muitas aspas, eu acho que ela é muito mais isso, né? Relacionamento, teve relacionamento. Relacionamento da coisa, né? Você saber lidar com as pessoas, né? Eu acho que a arte marcial ela entra muito nesse aspecto hoje em dia, como filosofia de vida, né? Sim, perfeito. Então, mas é bom, porque assim, e além disso ele dá uma segurança, né? Eu acho que dá um equilíbrio muito bom. Sim, com né? certeza. Em qualquer circunstância que você vá. Né? E o que as artes marciais ensinam é que você é igual a todo mundo. Sim. Então, isso não tem um nível, não tem um aquele patamar. ego, né, de ficar soberba e tudo mais. Né? Aí até falando é legal esses provérbios marciais, né? Que falam que o seu maior inimigo é você mesmo. Exatamente. E principalmente se fosse comparar numa arte marcial, você falar, pô, não estou conseguindo fazer tal técnica, não consigo chegar a tal nível. Quem será que é realmente o seu inimigo, né? Isso daí, se for parar para ver, cabe em qualquer lugar, né? Às vezes você mesmo está se auto-sabotando de uma coisa. É verdade. Muitas vezes as pessoas que falam, eu tenho sonhos aqui, tá? Mas o que você vai fazer para... eu vou ficar só sonhando. Aí não acontece, não. Você tem que ter um preparo para... Exatamente, tem que sair do papel e ir atrás para fazer as coisas, né? Tá? E quando você começou a lecionar a primeira vez, como é que foi? Eu cheguei a montar uma academia, só minha, né? Foi antes da pandemia. Isso Uma responsabilidade muito grande, né? É muito grande. Não só a questão de didático, mas também questão física, né? Porque você está tratando com pessoas, né? Exatamente. Então você tem que ter uma preocupação de se vou lesionar, se não vai lesionar. Isso, perfeito. Então não é só a questão de, vou te ensinar aqui a bater, você se machucar todo mundo. Então você tem todo um preparo, né? E uma lógica didática da coisa. Mesmo eu não sendo professor de escola, né? Mas você tem que criar um cronograma para conseguir passar o que você quer ensinar, né? Perfeito. Muito bom. E aí tem aquela emoção de você conseguir as primeiras inscrições, pelos alunos, né? Eu fiquei muito emocionado. Nunca tive muitos alunos em si. Porque a arte marcial hoje em dia não tem muita gente, né? Se for uma coisa muito estrela, né? Mas eu fiquei muito emocionado com o meu primeiro aluno, quando ele passou de faixa branca para faixa verde. Sim, eu me senti ali no lugar dele, eu falei, poxa, que legal, faixa verde é a primeira faixa. Né? Porque assim, ele foi valendo esforço, né? Foi valendo esforço. E legal que pelo menos no estilo que eu faço, a gente não tem uma coisa de tipo assim, você tem que saber certinho isso. Você pode ter uma evolução não linear da coisa, né? Por exemplo, quando eu peguei faixa branca, daí de branca eu fui para 8º Kyo, aí de 8º Kyo eu fui para 5º, aí eu fui meio que pulando por evolução própria, né? Sim. Então eu acho que isso é muito interessante, porque tem às vezes pessoas que elas têm uma evolução melhor, né? Na prática, no desenvolver, né, da pessoa em si, né? Que legal. Não, isso é fantástico. Na pandemia, como é que foi? Olha, na Foi um pandemia susto, né? foi... Para mim foi duplamente, triplamente talvez, por vários motivos, né? Mas focando na parte da arte marcial, eu tinha um dojo, né? Infelizmente não era um dojo próprio meu, era uma academia tinha artes marciais, tinha musculação, e com a pandemia a academia fechou. Então isso aí impactou muito, né? Também não tinha aquela questão de contato, né? Então tinha que parar muita coisa. E foi uns 2 anos aí bem... de aprendizado mesmo, né? Sim, de aprendizado, de se reaprender, né? Ah, Conhecer, né? E de se adaptar, né? Essas mudanças também. Com certeza, né? Um mundo novo, né? Um mundo novo, perfeito. Tá bom. E agora os próximos passos você continua lecionando e treinando bastante? Atualmente eu sou 5º Dan, mas eu tenho pessoas que são mais graduadas que eu, né? Aí, no caso tem um Shihan, que ele é 15º Dan, que eu treino junto com ele. Okay. Então lá eu sou o aluno, mas também então, tem as duas faces, né? Como professor dando aula, mas também como aluno. Porque a gente tem que nunca parar de aprender, né? Sim. Porque se a mente parada, ela não estagna, né?
vai para lugar nenhum. Exato. Mas eu acho importante, quando você se torna um professor e você vai aprender novas técnicas, o teu olhar é diferente. Sim, com certeza. De quando é um aluno que entrou só para tentar ver como que é, porque você vai aproveitar aquilo para ensinar. Exatamente. Então o grau de observação e tudo mais é Fica mais fino, né? mais Tem que fino, tentar, né? né? Perfeito. Você também é das artes marciais, né? Eu fiz judô, fiz karatê e fiz kung fu. E meu pai foi mestre 7º dan de Kendo. É muito bom. O bacana é que com 80 anos de idade ele ganhou o campeonato mundial de Kendo, de 5º dan para cima. Então, ele não chegava direito, mas assim, os reflexos Fazia ele... A minha meta de vida é essa. Então, chegar aos 80 bem assim, né? É bem gratificante. Tá ótimo. Rony, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer começar artes marciais, tá? E seus contatos. Certo. Eu acho que a mensagem mais importante é vá, se conheça, treine. Você não sabe, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, descubra, né? Vai em uma aula de Krav Maga, vai em uma aula de Kung Fu, vê que você se sente mais dentro da arte, né? Eu acho que é o mais importante tornar uma coisa que não seja uma obrigação. Perfeito. E sim uma gratificação, né? De você estar fazendo, de gostar, né? Então, acho que o mais importante é isso. Perfeito. E seus contatos? Meu Instagram é Raoni Heder, Raoni_Heder. E é isso aí. Não tem mais. Meu amigo, Obrigado, muito obrigado, viu? Volte sempre aí. Tá? Obrigado, gente. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor Raoni Heder, nós lançamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.